Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do Tô de Olho Podcast. Hoje é o de número 6. Agradecer, antes dos agradecimentos, dar boa noite aqui para o meu irmão, meu amigo, meu parceiro, co-hoster, diretor técnico, Gabriel Teles. Boa noite, irmão. Cláudio. Tudo prazer, bem? Mais um episódio. Então, como diretor técnico, já vou começar o episódio já pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar esse link, você que vai estar assistindo aqui na estreia, manda esse link para aquela pessoa que quer assistir com a gente, que quer saber mais dessas histórias, que quer interagir com a gente. Então, manda esse link, se inscreve no canal e deixa seu like e vamos para mais muitas histórias hoje no episódio de hoje. Lembrando aos amigos que hoje não estamos ao vivo, né? Esse episódio foi gravado anteriormente, mas a energia, a vontade é tamanha, é a mesma, então sintam-se abraçados. Agradecer muito a essa rapaziada que está conosco, que está acreditando, que está dando like, que está participando, que está se inscrevendo, que está comentando. Hoje, repito, é o nosso 6º episódio, só para lembrar aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, que vão ter a oportunidade de ver os outros 5 episódios. A missão do Tô de Olho, né, Gabriel? É contar um pouquinho da história profissional do meu pai, Oswaldo Sargentelli. Contamos isso no episódio 2. Trouxemos uma convidada especial no episódio 1, que tem a ver com a história de Oba-Oba, de Sargentelli, que foi a Adélia Fátima. Falamos também, e vamos falar mais vezes, das coisas de Magé, já que estamos no estúdio Oswaldo Sargentelli, em Guia de Pacobaíba, Magé. Trouxemos uma convidada super especial no episódio 3, a ex-prefeita Núbia Cozzolino, está lá para vocês visualizarem. Gabriel dando os cortes super interessantes, super positivos e pertinentes. Depois falamos também, continuaremos a falar de segurança pública. No último episódio, a presença marcante do delegado de polícia, doutor Antônio Silvino Teixeira, que nos presenteou com histórias, não foi, Gabriel? Sim, histórias da vida profissional dele, das prisões. Foi um papo super descontraído, emocionante até. Então, hoje nós vamos dar continuidade nesse episódio 6 a falar um pouquinho da história de Oswaldo Sargentelli. Não posso deixar de agradecer o apoio cultural de Marcos Pessan Imóveis, meu grande amigo, nosso grande amigo Sabiá, que nos privilegia com o seu apoio. Você que quer comprar o teu sítio, a tua fazenda, o teu apartamento, a tua casa, aponte sua câmera para o QR Code que está na tela, você vai ser direcionado para o Instagram do Marcos, bate um papo com ele, ele é super amigo, vai encontrar o jeito certo de você adquirir a tua casa própria, que é do teu sonho. E a gente fala muito de sonho aqui, né, Gabriel? Eu contei a história do meu pai, que começa ele sonhando em ser um radialista, um homem de televisão. Ele era contador da Ultragás e recebeu um baita não, né? Tá lá gravado, o pessoal pode ir lá acessar. Esse episódio 2, né? Episódio 2. E esse não o intimidou, não o desestimulou, não o desanimou, pelo contrário, fez com que ele corresse atrás do sonho, e a gente passa essa mensagem de sonho a ser realizado. Então, foi um exemplo para mim de vida que eu passo para as minhas filhas, né? E acho que todos nós temos dificuldades ao realizar os nossos sonhos, ou seja, aquilo que a gente planeja, tirar do papel, da cabeça e executar. Mas nunca desistam, persistam, que um dia o seu sonho será realizado. Bom, Gabriel, hoje vamos falar, no episódio 4, a gente falou do momento em que meu pai deixa o sambão, né, que ele criou em Copacabana, foi contratado pelo Ricardo Amaral para a sucata, aí eu estou falando do final dos anos 60, início dos anos 70, ele vai para a sucata, que era uma casa noturna de maior visibilidade no Rio de Janeiro naquela época, Ricardo Amaral, o rei da noite, e ele passa então a apresentar o show Ziriguidum número 1. E aí ele ficou, se não me engano, uns 3 anos. Ele fez o Ziriguidum número 1, número 2, número 3. O sucesso do meu pai no Rio de Janeiro foi tamanho que o Ricardo Amaral, homem empresário, né, como eu disse, rei da noite, visualiza o seguinte, imagina o seguinte: se no Rio de Janeiro
essa fórmula, digamos, meu pai apresentando então um show de cultura brasileira, né? De mulheres bonitas, de muita música boa, de uma comida e bebida honesta na boate, e com atrações, citei Jamelão e outros, Clementina de Jesus, Diogo Nogueira, sempre tinha uma atração. Se essa fórmula deu certo no Rio de Janeiro, imaginem em São Paulo. São Paulo, tudo que dá certo no Rio de Janeiro, em termos econômicos, São Paulo, a tendência é que seja muito mais rentoso, e assim foi. Meu pai foi convencido pelo Ricardo Amaral a ir para São Paulo e abriram uma casa chamada Café Concerto, no Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera, para quem não conhece São Paulo, é o coração da cidade, é um grande parque, mal comparando, Gabriel, como se fosse a Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro, mas bem mais no centro da cidade. Então tem, estou falando dos anos 70, início dos anos 70. Isso, estilo Jardim Botânico, você lembrou bem. Só que com casas noturnas, com bares, com quiosques, isso na época. E o Ricardo transformou uma dessas casas, ele adquiriu o ponto e batizou de Café Concerto. E lá foi o Sargentelli com o show que ele apresentava na sucata para o Café Concerto, e foi sucesso. Foi um sucesso que fez com que o Ricardo Amaral sempre investisse mais. Mas meu pai, como todo mundo, qualidades e defeitos, ele tinha uma grande qualidade, né, que era esse talento que ele tinha, né, e essa disponibilidade dele em trabalhar, em viver por força do trabalho, né, em prol do trabalho, e é um trabalho artístico, né, ele como apresentador. Então ele não admitia ninguém da esfera, digamos, da empresa, dar palpite no espetáculo. Palpite, eu digo assim, não é palpite, ideia sempre, mas de criticar no sentido de mudar, querer mudar, e ele não era o dono da casa, então ele era o contratado para apresentar o show. Mas o Ricardo Amaral continuou no Rio de Janeiro e colocou o irmão dele para ser, digamos, o administrativo da casa, para ser o cara da administração, de estar ali no dia a dia da casa. Então, nessa época, pelo que você falou, seu pai ele era mais um promotor do evento. Ele era o contratado, o show era dele, né? Então era o produto que a casa apresentava, mas ele não era dono, ele não era dono do estabelecimento. Ele não tinha gerência sobre o todo, né? Ele não era empresa, ele não era sócio do Ricardo, ele era contratado, né? E o Ricardo pagava todos os artistas, né? Empresa, CNPJ, mas vamos lá, o que aconteceu? Meu pai, o irmão do Ricardo, começou, de certa forma, a querer interferir no show. Começou dando palpite, dando opinião, depois começou a querer impor a vontade dele como dono da casa. Ele sim, era sócio do irmão do Ricardo. E meu pai, vou encurtar a conversa, não gostou daquilo. Um belo dia, no rompante dele, ele vira para o Ricardo e falou assim: amanhã eu não volto. O Ricardo Amaral tomou um susto danado, mas quis saber o motivo, e assim foi. O Gabriel, depois de uma temporada não tão longa, ele abriu mão. Ele falou assim: Ricardo, eu vou me embora. Então, eu estou me despedindo, eu te agradeço e tal. Temperamental como ele só, e parou. Então ali já tinha até uma condição financeira, né, diferente de quando ele começou lá no sambão, e os artistas com ele. E não é por ser meu pai não, mas alguém pode questionar, mas parou assim? Cadê a responsabilidade? Cadê o compromisso? É que ele já vinha avisando ao Ricardo Amaral que não estava satisfeito com as interferências do irmão, do Ricardo. E o Ricardo não acreditou, não tomou nenhuma atitude, poderia ter mudado, ter falado com o irmão, ter tirado o irmão, colocado outra pessoa, ou ele mesmo. Porque a cabeça do show era o trabalho. Sim, ele mesmo, Ricardo. Exatamente. Ali era o que movia, era o que fazia o dinheiro entrar, a verdade é essa, né? Então o Ricardo não acreditou e meu pai fez. Em determinado dia parou e não voltou. Pediu desculpas ao público, escreveu uma nota na imprensa, né, para o público em geral, e aí o Ricardo preferiu também não levar a coisa para a justiça, entendeu, né, o lado do meu pai como artista, lamentou, e meu pai ficou parado um tempo, mas ele já estava tão famoso com esse tipo de espetáculo, tão requisitado, não só no Rio e em São Paulo,
como em outras cidades, que ele ficou pouco tempo parado. Ele voltou para o Rio de Janeiro. Eu já ia te perguntar quanto tempo que ele ficou parado. Pouco tempo, né? Eu acho que nem um mês. Também porque o público começou a pedir alguma coisa. Sim, né? E ele começou a receber propostas. Cadê o Sargentelli? O que está acontecendo? Aí aparece sempre alguém, né? Um agenciador, digamos, um empresário. O que aconteceu, o Sargentelli? Todo mundo querendo. Ele era, então, cobiçado pelos empresários e donos de casa noturna. E aí apareceu uma oportunidade, uma turnê no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eu tive, digamos, o privilégio e o prazer de participar. Aí eu já estava com os meus 17 para 18 anos e eu participei dessa produção, digamos, no Sul. Né? Foi uma temporada em teatro, não foi nem em casa noturna. Montaram um show para teatro e meu pai fez, então, anunciou, né, na imprensa, e foi um sucesso, porque ele já estava, e o Sargentelli está em Porto Alegre, com o show das mulatas, na época mulatas, sem problema nenhum, eu volto a falar, né? A Deli falou sobre isso. Sim. Perguntei a ela, né, sobre como ela se sentia hoje ouvindo esse termo mulata. Ela foi super tranquila. Tá lá, galera, no episódio 1, ela falando sobre isso. Bom, e tanto é que tá aqui, ó, eu fiz questão de imprimir, ó, mulatas de Sargentelli, não tem problema nenhum de mostrar. E aí, Gabriel, enquanto ele faz essa temporada, vamos lá, você vai entender. O Ricardo Amaral tinha várias casas noturnas no Rio de Janeiro, bares, restaurantes, tudo da moda. Tudo bem frequentado, era teatro, era o complexo ali da Sucata, era drive-in, eram restaurantes em Ipanema, sabe esse restaurante da moda? De fast food ou de barzinho à noite, super bem montado, né? Com dinheiro, né? Música ao vivo ou não e tal. Num desses bares, digamos, restaurantes, trabalhava um maître chamado Zezinho Rajo, conhecido na noite, né? Porque conhecido dos frequentadores, né? Claro. E o Zezinho teve um insight, tinha um dinheiro guardado, participou de certa forma daquela história toda, porque era funcionário, digamos, do Ricardo em outra casa, em outro bar, restaurante de Ipanema. E o que o Zezinho faz? Vai no Ricardo Amaral e compra e adquire o ponto. Olha que coisa arrojada, né? Ele adquire o ponto de uma casa, de um bar-restaurante em Ipanema, na Visconde de Pirajá, e o Ricardo Amaral negocia esse ponto com ele. E ele faz o seguinte: ele pega um projeto, pega um engenheiro, arquiteto, a propósito, um abraço, Rufo, Ulisses, Serginho, Fernando, o pessoal da Confisco, Prefeitura de Magé. Falei em arquiteto e engenheiro, eu lembro deles. Um grande abraço, estão sempre prestigiando a gente. Então, um abraço, galera. Gabriel, o Zezinho Rajo faz um projeto e transforma essa casa, que era o Zeppelin, o nome era Zeppelin, Visconde de Pirajá 499, e transforma o Zeppelin, o pessoal já está vendo? Não, ainda não. Ainda não, né? Daqui a pouco vai ver. Vai entrar. E projeta uma casa noturna, com palco, camarim, etc, já prevendo o quê? Vou convidar o Sargentelli para ser dono desse local, não contratado por mim, diferentemente do Ricardo Amaral. Vai ser meu sócio. E foi para Porto Alegre. Eu estava lá. Eu me lembro. O Zezinho, meu pai já conhecia, de certa forma, de nome e tal. E o Zezinho chega, eu estou com uma proposta para você. E abre o projeto na mesa. Até então não tinha nome. Da Casa Noturna, e fala assim: a Casa Noturna é tua. Rio de Janeiro, Ipanema, Visconde de Pirajá, a Casa Noturna é sua. Eu vou entrar só com o negócio, possibilitar que você entre como dono. Eu também serei dono, mas você será o majoritário. E fez a proposta de cotas, 51 contra 49. Então, meu pai, pela primeira vez, seria dono do negócio. Não só o artista, que geraria a renda, né? Como seria dono do estabelecimento. O que meu pai fez? Pensou duas vezes? Não pensou nada. Já estava no Sul, ele ia prolongar essa turnê por outras cidades, ele para
ele anuncia o fim da temporada em Porto Alegre, e aí nós já estamos falando de 1974, 73 para 74. E aí o Zezinho disse que precisava só de um tempo para os últimos detalhes, né, de decoração, final de obra, porque ele começou a obra, ele foi muito arrojado, ele apostou que meu pai ia aceitar e aceitou. Então, quando ele fez a proposta, ele falou: a obra já começou, Sargentelli. Até brincou, você não pode nem voltar atrás, não dá mais tempo, a casa está lá te esperando. E aí, Gabriel, vamos, né, já para o pessoal já entendeu, no dia 6 de novembro de 1974, uma quarta-feira, meu pai agora faz o seguinte: como é que vai se chamar essa casa, né? Ele deixou o sambão lá pro português, lembra? Sim. Que deixou a marca, o Ivon Cury comprou, então ele não tinha nome. Café Concerto era o nome da casa. Sargentelli apresenta Ziriguidum número 1, 2, 3 na sucata. Café Concerto, se não me engano, ele levou esse mesmo Ziriguidum, mas em São Paulo, versão São Paulo. Então a casa precisava ser batizada. E meu pai era bom nisso. Ele sentava, Gabriel, ficava escrevendo papeizinhos e tal, até que ele vai, e você já passou ali, você pode priorizar aquele cartaz preto e branco, escrito à mão assim, ó. Aí, isso. Ele vai e bola e chama todos nós. Eu voltei pro Rio também, né? Aí eu me lembro que ele escreveu, daqui a pouco ele chamou quem estava em casa: vem cá, chega aqui, todo mundo, em volta de mim. O que você fala, olha ele, o que você fala quando alguém chega e tal? Aí cada um disse: o que eu falo? Oi, tudo bem? Não, sim, o que mais? Oba, 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 oba. Oba, oba. Aí esse cartaz, eu vou botar na tela agora. Pode botar, o pessoal tá vendo? Tá vendo agora. E aí ele bola o nome Oba Oba e coloca o cartaz na imprensa, na mídia, esses cartazes que vocês estão vendo aí, da inauguração. Olá, gente boa, realizo o meu velho sonho, inauguro minha boate. Olha lá, olha o que eu falei, né? Hoje, quarta-feira, Rua Visconde de Pirajá, 499 em Ipanema, Oba Oba, Saravá e Iemanjá. Ele batizou um novo nome de show, né? Muito ligado às coisas assim, culturais, afro-brasileiras, etc. Ao telefone da boate. O telefone fixo, olha lá, 227, bom, enfim. E ele inaugura o Oba Oba em 1974, no dia 6 de novembro. Eu também tive o privilégio de estar lá. A casa era pequena, mas era aconchegante. Isso a gente falou até no episódio da Adele, né? E o sucesso tremendo, Gabriel, um sucesso, casa lotada. Aí, diferentemente das 18 pessoas que chegaram no sambão, não havia ainda feito com que esse show se tornasse uma realidade, um sucesso. Já na estreia, gente botando pelo ladrão, e gente na porta, e confusão querendo entrar, e não tinha mais lugar. E ele ia de segunda, novembro, né, verão, né, pré-verão no Rio de Janeiro, já primavera, praticamente verão, e ele todo santo dia começou dando folga, segunda-feira, né, o elenco, a equipe, depois ele emendou, ele chegou pro pessoal, fez proposta, vem cá, vamos, e outra coisa, salários dignos, salários que ninguém recebia, porque até então, tudo bem, já começou, né, até outros espetáculos, outras casas fazendo isso, mas o salário que ele oferecia era top. Era um salário completamente fora dos padrões para ritmista, para músico, para bailarina, para dançarina, para as atrações. Então virou o seguinte: todo mundo do mundo do samba queria trabalhar com o Sargentelli, não só pelo prestígio, como o valor do salário. Quem é que não queria ganhar? E outra coisa que começou a acontecer: a procura era tanta, gente, que ele fazia shows em clubes no Rio de Janeiro, está instalado em Ipanema, e fez vários, e América Futebol Clube, Tijuca Tênis Clube. Então o que ele fazia? Bom, sucesso, casa pequena. O que ele bolou? Vamos fazer 2 espetáculos por noite. Então ele estreou fazendo o espetáculo, começava às 11h30 e até 1 da manhã. O que ele começou a fazer? Principalmente sexta e sábado, começava mais cedo, 9h30 o primeiro espetáculo, dava o descanso necessário, e emendava outro 1 da manhã até as 3, Gabriel. E lotando os 2 shows. E quando não era isso,
Chegou a fazer matinê, eu fui a matinê, acredite se quiser, matinê que eu digo horário, não é que era para criança, mas os casais, os sócios de clube, contratavam porque queriam ver o Sargentelli, às 5 horas da tarde, não interessa, vamos ver, a gente quer ver. Foi uma febre, foi um sucesso tremendo, e me deixava muito orgulhoso, né, porque eu via o embrião da coisa, né, começar, né, e o pessoal super animado, super empolgado, super estimulado, digo os artistas, né? E começam a aparecer, tem umas fotos até já dessa. Sim, a gente no palco, né? Dele no palco com as meninas. Passar as fotos, você vai comentando elas uma a uma. Isso, poder... conforme você vai botando, sim, que esse sucesso vai levar ele de novo para São Paulo. Eu vou chegar lá ainda nesse episódio. E aí, é nesse período do Oba-Oba de Ipanema que chega a Adele, que chega a Solange. Sim, exatamente. Você colocou bem. A Adele, no episódio 1, fala do início que ela, se não me engano, começou a se apresentar lá na Sucata. Mas ela não foi para São Paulo, ou foi, agora eu não lembro, mas o grande sucesso, Adele e Fátima, Solange Couto, foi o Oba-Oba de Ipanema. Foi ali que elas começam, inclusive, trabalharam juntas. Solange Couto, a Dona Jura, da Rede Globo, de tantas novelas, filmes, episódios, minisséries, Solange Couto, começou com a gente ali. A gente tem foto da Solange. Sim, aí, já vai aparecer. Vamos passar as fotos daqui a pouco, então, a gente comenta as fotos. O que começou a acontecer? Ele também, sucesso, começou a ser convidado a fazer programas de televisão, de sketch, né? Agora com vocês, Sargentelli e as mulatas que não estão no mapa, nos programas da época, de auditório. Tipo a gente viu depois Zorra Total, não na minha época, né? Parece Zorra Total, Cacete Planeta, esses sketches, Praça é Nossa, essas participações também, assim. Chacrinha levou Sargentelli com as mulatas, que eram amigos, o pessoal até confunde hoje, muita gente confunde, né? Era Chacrete, não, Chacrinha tinha uma Chacrete, que eram mulheres bonitas, mas com uma outra vibe, né? Mulheres que participavam do programa do Chacrinha Rede Globo ao vivo. Ele tinha 2 programas, Cassino do Chacrinha e Discoteca do Chacrinha. Então era uma quarta-feira e um sábado, que lotava, ao vivo, auditório, Rede Globo de televisão, de primeiro Bandeirantes, depois Globo. Então ele convidava atrações dos artistas, muitos deles, Roberto Carlos novinho. Depois a gente, em outros episódios, a gente fala até mais sobre isso, mas meu pai participou de alguns, e outros tantos. O próprio Ivon Cury, que comprou lá o ponto do Sambão, na churrascaria Galeto, Constante Ramos, tinha um programa de televisão, levou Sargentelli. Então ele era muito requisitado. E fora do Rio de Janeiro? E agora, como é que faz? Pernambuco quer contratar Sargentelli, Recife. E foi. O que ele começou a fazer então? Para atender essa demanda nacional, ele começou a dar folga segunda-feira. Folga na boate, quando ele viajava. Então você quer contratar o Sargentelli na Bahia, Salvador, segunda-feira. E aí... Mas como é que era essa logística de domingo tinha um show e segunda show no outro estado? De manhã pega o avião, chega em Salvador. O grupo todo do show? Não todo. É um grupo enxuto, né? Para fazer. Mas ele fazia escala. Todo mundo tinha chance de participar. Se não vai em Salvador, você vai em Recife. Se não vai em Recife, você vai Vitória do Espírito Santo. Se não vai em Vitória, vai em Maceió, Alagoas. E a gente viajou muito, Gabriel. E era bate e volta. Caramba. Terça-feira tinha show. Exatamente. Tinha show que a gente... Então, no mesmo dia não, porque o show acabava tarde, mas de manhã cedo, primeiro avião, todo mundo com sono, dormindo no aeroporto, dormindo no avião, mas era como um time de futebol. Às vezes, hoje em dia, o jogador, se não tem uma série de testes ou exames que dão aquela carga, né? Controle de carga. Naquela época, o controle de carga era olhar no olho assim, ó, tu tá meio caído, hein? Tu tá com olheira aí. Acho bom tu descansar. Tu sambou menos no palco, na hora que tu sambou, eu acho melhor tu dar uma descansada. E assim ele fazia, o elenco começou a crescer, ele começou a ter um elenco com titulares e reservas, mas o time era muito bom, né? Ele tinha uma espinha dorsal e ele fazia isso. Então, não era ganância. Eu espero que vocês acreditem em mim. Lógico que ganhar dinheiro é bom e ele ganhava dinheiro. Cada show desse era bem pago. Mas era o prazer que ele tinha de estar apresentando o que ele sempre acreditou ao Brasil, dentro do Brasil.
não é? E assim foi o Oba-Oba de Ipanema, 75, 76. E tudo tem esse período de explosão, né? E na hora que explode, você pulveriza mesmo, né? Em todo lugar você vai ver aquele nome, você vai ver aquela pessoa sendo comentada. E hoje em dia, com a internet, a curva acaba muito rápido. Só que a gente tá falando dos anos 70. Anos 70. E aí a única forma de você ver um artista, de fato, não era no YouTube, não era vendo vídeo, era realmente ao vivo. Então a requisição do artista, a importância do artista dentro da sociedade era muito maior. Porque isso, exatamente o que você falou, saiu das fronteiras do Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? Então a gente fez muito show. Olha, eu poderia ficar aqui enumerando as capitais. Mas o que aconteceu? Isso em 74. Mas tem alguma história interessante desses shows assim, peculiar, né? Bom, sempre tem história, né? História interessante. O que acontecia no Oba-Oba? O público era nacional, o público era brasileiro, né? Porque ele falava muito, né? E uma vez foi um gringo. Uma vez não, tinha algumas mesas, né, de gringo, e teve lá um gringo que falou não sei o que, ou que não estava entendendo. Aí meu pai, com muito descontraído, começou a querer falar inglês com o cara. Meu pai não falava nada. Aí o gringo não entendia meu pai não entendia o gringo, todo mundo rindo. Aí chamava inglês de currículo, né? Aí o que ele fazia? Quando ele falou, então vem cá ver de perto. Então, com o respeito todo, né, que cabia no momento, o cara subia no palco e virava, sabe, o gringo sambando, e aquela mulata, aquela mulher maravilhosa do lado, aí todo mundo estimulando. Isso várias vezes aconteceu, né, de ele homenagear. Bom, e personagens, né? Henry Kissinger, tu não era nascido. Não sei nem quem está falando. Primeiro secretário dos Estados Unidos. Quem é o secretário do Trump hoje? Imagina o secretário do Trump hoje, o braço direito dele, aquele secretário de Estado, no Rio de Janeiro, assistindo um show de samba. Henry Kissinger. É pena que eu acho que não está na relação das fotos, mas foi um dos que foi ver o show e foi homenageado. Eu estou dizendo assim, das celebridades que iam, né? Várias, e outros artistas, e vários nomes famosos que faziam questão de assistir realmente uma atração, né? Parava a cidade ali para esse momento, era um momento de encontro das autoridades, descontração e tal. Você falou em episódio pitoresco, eu vou relembrar, me veio à cabeça rapidamente o que a Adele falou no episódio 1, tinha ensaio. Então tinha marcação. As meninas entravam, ele dava deixa. É um espetáculo, com roteiro, né? Então, um belo dia, parece que ele deu uma deixa, a Adele dançava na ponta do pé, feito bailarina, né? Com sapatilha, e era para fazer um movimento, ela saiu antes, ele ficou nervoso. Lembra disso? Ela contando? Falou. Que aí tinha a ver com futebol. Sim, ela falou isso, que ele era botafoguense, né? Botafoguense, nós somos, ele era, e ela Flamengo, ele homenageou os clubes de futebol, e naquela noite o Flamengo ganhou do Botafogo, até aí ele achou que ela fez de propósito, uma pequena confusão. Mas essa história está inteira lá no episódio número 1 da Adele. Quem tiver curiosidade vai lá no episódio 1, estou se lembrando de coisas pitorescas, né? Bom, enfim, fora detalhes que acontecem no show ao vivo. Às vezes o salto quebrava, a meia, porque ela usava uma meia, né? Às vezes duas, abria, rasgava na hora, mas ele tirava partido daquilo, né? Ô filhinha, o que está acontecendo? Então ele sempre tirava partido e muito improviso, gente. Ele era o rei do improviso. Gabriel, não tem ideia. O show tinha roteiro, o show era para durar 1h15, durava 2h30, porque os músicos, tudo bem, gostavam, mas pedindo pelo amor de Deus para o show acabar, porque ele continuava. Se tivesse um gancho, ele não tinha compromisso com o horário. Ele era o dono da casa. Não tinha que acabar pagava bem todo mundo, ninguém reclamava. Bom, enfim. Então, esse sucesso foi 74, 75, 76. E aí, o que acontece? Empresários, donos de empresa de ônibus de São Paulo, eu me lembro bem, vão ao Rio de Janeiro e vão fazer uma proposta ao senhor Oswaldo Sargentelli. Está fazendo sucesso, não está? No Rio de Janeiro, então. Vamos abrir o Oba-Oba em São Paulo? Ah, meu Deus do céu. Volta ele para São Paulo. Meu pai coçou a cabeça, tem foto aí. Vamos encurtar a conversa, gente. Ele recebe uma proposta de inaugurar um Oba-Oba, aí já era Oba-Oba, na Avenida Paulista, coração de São Paulo,
Avenida Paulista 412, São Paulo, Jardins. E mostraram a casa para ele. Mesma coisa que o Zezinho fez no Rio de Janeiro. Aí o Zezinho falou, pelo amor de Deus, tu não vai sair daqui. Ele falou, não vou sair daqui. A gente vai continuar sócio. Imagina uma casa, Rio de Janeiro, 180 lugares. O Oba-Oba de São Paulo, 350. Nossa. Na Avenida Paulista, ele foi. Claro que foi. Mas antes de eu emendar o Oba-Oba do Rio com o Oba-Oba de São Paulo, vamos pedir a galera que estiver gostando, dá o teu like, que é importante pra gente, se inscreve no canal. Não, Gabriel, fala um pouco sobre isso. Ó, é muito importante que você dê um like, porque você vai mostrar pra plataforma aqui onde você está assistindo que você está gostando desse conteúdo, e aí ela vai começar a indicar o nosso conteúdo para outras pessoas. Esse vídeo vai começar a aparecer para outras pessoas que também vão se interessar por esse episódio. Então, se você está gostando dele, se inscreve, deixa o seu like e já ativa o sininho para você não perder quando a gente lançar novos vídeos. E mais uma vez, lembrando, né, Cláudio, do nosso amigo, patrocinador e apoio, Marcos Peçanha Imóveis. E também da minha empresa, da Tag Marketing. Se você está querendo gestão das redes sociais, alguém para poder cuidar mesmo do seu negócio digital, todas as áreas dentro da internet, escaneie esse QR Code, você vai falar vai lá para o nosso Instagram e vai falar com a nossa equipe, que a gente vai poder montar uma estratégia identificada com o seu negócio, realmente para você se posicionar nas redes sociais, atingir um crescimento e realmente atingir pessoas que estejam interessadas no teu negócio, tá bom? E vamos continuar com a história. A gente está agora chegando em São Paulo, né? Não, peraí, você me deu um gancho. Aí o teu negócio, através da Tag Marketing, vai bombar tanto, você vai ganhar tanto dinheiro que você vai ter vontade de comprar uma casa própria. Ou em Guapi, ou em Magé, ou na Redondeza. Aí tu vai ligar para o Marcos Peçanha, vai acessar o Marcos Peçanha através do Instagram, e aí você vai juntar o útil ao agradável. A tua empresa bombando, você com dinheiro no bolso, imposto de renda pago, vai lá, compra a tua casa, Marcos Peçanha Imóveis. Bom, então, é isso. Ele vai para São Paulo e inaugura o Oba-Oba de São Paulo no dia 13 de setembro de 1977. Só que ele fez o seguinte, o Oba-Oba do Rio continuou. É isso que eu ia perguntar agora. Só que, se o Sargentelli é a atração maior, não tem nenhum problema, todo mundo sabe que viveu aquela época, que assistiu, há de concordar comigo, o Rio de Janeiro não tem mais Sargentelli, agora é São Paulo. Então, o que a produção, e eu fiz parte dessa produção, fez? Vamos montar um show. Eu vou voltar depois contar um detalhe que é importante. Um show que não dependa do Sargentelli apresentando. Aí pensaram em várias formas de botar alguém substituindo ele, mas chegaram à conclusão seguinte: não, vamos botar a Iracema, e tem uma foto aí que eu vou pedir que você passe e eu te digo qual é, que inclusive eu vou deixar um abraço fraterno para os familiares que nos deixou, Iracema, esse mês, recentemente, no início do mês. Iracema, que foi um baluarte no espetáculo, ela era cantora, tá, Gabriel? Ela era crooner, cantora, e de confiança do meu pai de confiança total nela, e ela muito descontraída, muito falante, muito desinibida. Arrumou-se então uma solução caseira. Deixou-se um elenco no Rio de Janeiro, né, de quem não quis ir para São Paulo, etc., e dava para conciliar. Claro. E o Oba-Oba do Rio de Janeiro se transformou num espetáculo cultural que atrairia mais os turistas, que não eram poucos, até hoje. Sim. Não são poucos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o centro turístico do Brasil. Nem contando história, nem contando piada. Você tem algumas deixas, que a Iracema até em inglês, ele arranhava o inglês, o francês, o alemão, como ele também fazia. Então, o Rio de Janeiro, gente, se transformou o Oba-Oba do Rio num espetáculo para turista, também brasileiro, mas mais o turista internacional. E ele foi para São Paulo, e se era sucesso no Rio de Janeiro, no Oba-Oba de São Paulo, e a gente tem foto da fachada do Oba-Oba de São Paulo, 13 de setembro de 1977, o pessoal está vendo aí, ó. Esse era o cartaz, Oba-Oba Sargentelli, na Avenida Paulista, em São Paulo. Gente,
casa lotada, Gabriel, de terça a domingo, sexta e sábado, só que ele não conseguia fazer 2 shows. Não que ele não tivesse público, aí é a questão do aspecto físico, né? Porque o tempo está passando. O que eu não falei e vou falar é o seguinte, voltando um pouquinho ao Bobô de Ipanema. Meu pai, naquela época, gostava de beber uns drinkzinhos e tal, e fumava. Nesse pique que eu acabei de contar para vocês, de viajando e tal, o que aconteceu? Um belo dia à noite, ele estava fazendo um show, se sentiu mal, dor no peito, saiu de cena, falou, me levem agora para algum lugar que a coisa está ruim. E aí, Ipanema, na rua Canning, tinha o Prontocor. Foi levado para o Prontocor, diagnosticado na hora com problema no coração, né? Quase teve um infarto, cirurgia. Não teve jeito. Ele foi fazer a cirurgia, tinha o cardiologista amigo dele, Dr. Van Berg, e ele foi parar nos Estados Unidos. O Bobô de Ipanema ainda, antes para São Paulo. Ali sim, ele colocou uma pessoa no lugar dele, um ator da Rede Globo, e agora está me fugindo, a memória está me traindo, eu vou já dizer quem era, já vem a memória, e ele ficou ausente por uns 2 ou 3 meses no máximo, recuperando. Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, que também, quem é daquela época, se você basta pesquisar, um senhor ator, né? Rede Globo, teatro, cinema. Paulo Gracindo foi a pessoa indicada e o substituiu muito bem. Não, lógico, não era o Sargentelli contando piadas, samba, etc., mas a descontração, a inteligência no palco, a postura, microfone, Paulo Gracindo. Todo de branco, meu pai gostava de apresentar, né? Ele seguiu aquela linha, né? Então, Paulo Gracindo até o retorno. Meu pai retoma o Bobô de Ipanema e depois vai para São Paulo. E depois, graças a Deus, ele foi ter problemas bem mais tarde, mas São Paulo bombou, Avenida Paulista, e continuou fazendo os espetáculos nas capitais. Segunda-feira folga, viajando, e aí você pode ficar à vontade para colocar fotos dele no palco com as meninas. Vamos dar uma batida nas fotos? Você vai comentando elas? Pode ser. Esse é o Bobô de São Paulo aqui. Vamos cortar aqui para lá? O Bobô de São Paulo aqui é a fachada, a gente já mostrou. Aqui, oba. Deixa eu botar na imagem maior para você. Aí também, ó, tem a Ângela Correia, isso é São Paulo, Ângela Correia, ali Fafá, o Bobô de São Paulo, ali a imagem dele com o microfone, ó, eram cartazes que ele usava de propaganda, e naquela época tinha muito aquela fotografia tirada em boate, que revelava na hora, então isso aí era capa, servia também de capa e para fotografia. Aí o Bobô de São Paulo, ó, Tereza e a outra menina, bom, rapaz, a memória às vezes falha, é muito nome, né? O Bobô de São Paulo, aí, o Bobô de São Paulo é o palco. A diferença do Bobô de São Paulo é a estrutura. Olha lá, o número de meninas em cena com ele no Bobô de São Paulo, diferentemente do Rio de Janeiro, que ficou um elenco bem mais reduzido, Vendedor de Alegria, e aí... Vendedor de Alegria é um show? Não, isso aí foi uma reportagem, foi uma revista, não me recordo qual, foi um título, tá ali o subtítulo, tá meio pequenininho, não tá dando para ler? Quem fez a foto e quem escreveu o texto. Então, ó, fotos, aquele N careca, enfim, várias fotos ele apresentando. Aí, se não me engano, um detalhe, eu não sei se falei nos outros episódios, ele foi convidado pela Rede Globo, ainda no Rio de Janeiro, a rodar um programa chamado Levanta a Poeira, que foi gravado o primeiro programa na quadra da Mangueira, ao vivo também. Imagina, tudo ao vivo. Naquela época tinha muito isso. Sim. Hoje em dia ainda tem alguma coisa ao vivo. Sim. Mas você imagina... Você resgatou até. Teve uma época que ficou muito tempo gravada, agora você resgatou alguns programas ao vivo. Vários convidados, exatamente. Vários convidados, cantores de samba, tudo ligado ao samba, né? Levanta a Poeira ao vivo na quadra da Mangueira. Era uma coisa diferente para a época, né? Já que a Globo já tinha uma estrutura. Hoje nem se fala, né? Naquela época já era uma emissora que conseguia fazer um programa ao vivo numa quadra de escola de samba. Claro. Imagina a parte técnica, o aparato, né? A produção que era. Então, devido ao sucesso, mas não deu continuidade por força dessa agenda dele, nas casas noturnas. Não tinha como. Não tem. Ele aceitou, a logística, mas depois ficou tipo assim um especial, entendeu? A Globo transformou aquilo num especial.
especial, não houve uma continuidade, por exemplo, hoje Luciano Huck e Mion, que tinha um programa, não conseguiu. Mas aí também são pessoas que são exclusivas dos programas, às vezes. Não tem essa rotina de casa noturna. Sim, porque o carro-chefe era um espetáculo, não era um programa de televisão, né? E aí os diretores da Globo entenderam e foram poucos programas, mas enfim, isso tudo para dizer que também teve esse momento dele na televisão. Então ele é o Boba de São Paulo, sucesso, a Iracema que ficou no Rio. Que ficou, e ele, aí a charge do Ziraldo, né? O Ziraldo fez essa charge que ele usou em outro momento, em outro episódio que eu vou contar. Aí o cartaz, aí o Boba de São Paulo, ó, isso aqui é uma gaúcha, ele contratou no Sul, quando fez a temporada do Sul, no teatro, aparecendo lá, que as pessoas apareciam para ser contratadas, querendo uma chance. Olha a menina gaúcha que apareceu e ele contratou, olha o tamanho da dançarina e sambando, tá? Então ele tá ali, aí esse palco pode ser o teatro lá do Rio Grande do Sul, e aí ele gravava disco. Isso aí é um disco gravado, tá? Isso que eu ia perguntar, se tá parecendo capa de disco. Isso é uma capa de disco, mas uma foto tirada... Mas é tipo coletânea? Ele fazia a coletânea das músicas do show? Ele é músicas de samba, não ele cantando, que ele cantava bem, era afinado, mas samba. Sim. Que escolhia, a produção escolhia, na época a gravadora, né? Todo mundo era refém de gravadora, hoje em dia não. Mas na época, então a gravadora produzia e colocava músicas... mais explorando até a marca dele, né? Sim, também é o gosto dele, né? Se você notar ali, as músicas são todas músicas que ele... usava no show, né? Desde a rádio, desde o Viva Meu Samba, lá na Rádio Clube. Olha aquilo que eu te falei, isso aí é um cartaz de fotografia, né? Tá escrito ali Oba-Oba. Tá nessa posição, mas... Não faz mal, mas olha aí já é reportagem de revista, aí já é tipo revistas tipo Manchete. Tinha Fatos e Fotos, tô falando dos anos 70, anos 80, né? Revista da não é da tua época. Então sempre explorando a beleza e a cultura e a arte da mulher brasileira num palco, né? Aí a fachada do Oba-Oba de Ipanema, olha lá, Sargentelli, Oba-Oba, as mulatas que não estão no mapa, não é isso? Isso. Com as mulatas que ele criou esse slogan, essa frase, isso marcou muito, né? Aí o Sargentelli, porque até hoje, até as meninas, isso aí é o Boba de São Paulo. Apareceu para o público aquela foto anterior? Então tem a ver. Quer ver? Bota aquela foto de novo das meninas. Aqui. Essa aí. Essa foto, vamos lá, para vocês entenderem. O Boba de Ipanema, vamos voltar de novo ao Boba de Ipanema. Ele tinha um andar de baixo que era onde o show acontecia, né? O palco. Sim. E no andar de cima, que eram os camarins, tinha um outro ambiente que meu pai batizou. E aí, para quem não sabe, eu vou contar com muito orgulho e prazer. Meu pai é sobrinho neto de sangue do Lamartine Babo, do autor das marchinhas dos clubes, dos hinos dos clubes. Hino dos 4 clubes grandes do Rio. 5. Do América também. Bangu também ele fez. Então são 6. São 6. Acho que ele fez de todos. Quer saber? Madureira portuguesa, que não é divulgado. Sim. Ele pegou, principalmente ele recebeu a demanda, o Lamartine, de fazer... Eu não sei se eu começo a contar agora, que é uma história, hein? Não, Lamartine merece um episódio só dele. Exatamente. Bom, vamos guardar isso para o episódio futuro. Mas Lamartine Babo, tudo para dizer que essa foto foi tirada e ele batizou o primeiro andar do Oba de Ipanema de Pracinha do Lalá. Lalá era a forma simpática, carinhosa, chamava o Lamartine. Pracinha do Lalá. Então o que ele fazia, Gabriel? Acabava o show, ele não ia para casa, era cedo, com aquela adrenalina toda, já queria jantar e tal, né? O boate tinha, servia refeição e bebida. Ele subia para a Pracinha do Lalá para receber os amigos, que haja amigos, né? Amigos verdadeiros, outros nem tanto. Todo mundo boca livre, quem não quer? Gabriel, bom, senta aqui, irmão. Meu pai, em relação a isso, Gabriel, você não tem ideia. Senta aqui, vamos sentar comigo, vamos jantar. Já jantou? O cara vai falar, jantei em casa. Claro que não jantou. Senta aí, bebendo. E aí algumas meninas participavam ali daquela conversa, eu várias vezes, e eu
trabalhava administrativamente nos escritórios do Oba-Oba, do Rio de Janeiro. Eu fui contratado, eu tinha 18 para 19 anos. O meu tio Olavo, meu saudoso tio Olavo, que era diretor comercial, gerente comercial e diretor da Celite, louça sanitária, até hoje tem a Celite, né? Sim. Vamos fazer um patrocínio aqui, quem sabe a gente não consegue, hein? Louça Celite. Paga nós. Paga nós. Então, meu tio foi convidado pelo meu pai, que sempre trabalhou em gerência comercial, administrativa, financeira, para ser o administrador, cuidar da parte não só financeira como administrativa, já que o Zezinho Raj era sócio, botou o dinheiro, montou a casa e cuidava da bebida. O Zezinho Raj cuidava da comida e bebida, garçom, contratação de garçom, de caixa, de métrica com o Zezinho. Meu pai, a parte artística, ninguém se metia. E precisava de um diretor administrativo, de um homem de confiança, e o Zezinho concordou quando meu pai propôs o nome do meu tio. Então, meu tio conciliava as atividades dele na Celite. Um beijo grande para a tia Leila, que seguramente está nos assistindo ou vai nos assistir, meu primo Alessandro, que é meu irmão, a Bruninha, a Daniela, a família dele, enfim, um beijo a vocês todos. Então, meu tio Olavo, diretor administrativo, financeiro, e eu era um boy de luxo, Gabriel, contratado, né? Filho do dono, boy de luxo, viu isso? Boy que eu digo é para levar coisa na rua, né? Aquela coisa de, como é que é o nome? Estafeta. Estafeta, quem que falou estafeta? Nildinha? Estafeta era aquele cara que eu levava as coisas no banco e voltava do banco. Tinha que comprar alguma coisa por perto, eu ia lá. Tinha que... enfim, era Severino. O faz tudo, né? Mas ganhava legal, tá? Eu ganhava um pouquinho. Melhor que a prefeitura. Não, e eu comecei. Deixa pra lá, isso é outro podcast. E eu comecei a aprender com meu tio a parte administrativa, de pagamentos, de como se fazia uma folha de pagamento, a parte de pessoal, a parte administrativa toda, né? E eu fui aprendendo, e quando ele abriu o Oba-Oba de São Paulo, eu fui para São Paulo. Eu já tinha a bagagem necessária para trabalhar nos escritórios, no caso em São Paulo, representando o meu pai, né? Que os sócios eram mais de um, era Carvalho o nome de um deles, que gerenciava também, tinha uma pequena participação, e eu representando meu pai, digamos, naquela estrutura administrativa, né? Então eu ficava de dia. Eu aluguei um apartamento em São Paulo e eu ficava mais lá, e até que houve um infortúnio, o destino acabou prematuramente levando o Zezinho Raj. Um acidente, trágico, enfim. E aí, com a falta do Zezinho no Rio de Janeiro, que o Zezinho ficava no Rio de Janeiro administrando, eu já tinha a bagagem necessária, e meu pai falou: Alexandre, você consegue me dar o apoio em São Paulo e também ficar no Rio de Janeiro administrando? E eu fiquei, então, a partir de 78, 79, eu ficava nas duas casas, Gabriel. Eu administrava o Rio de Janeiro, meu tio depois não continuou, por força da agenda dele, dos compromissos dele na Celite, e eu fiquei, então, administrando Rio e São Paulo e ganhando experiência, e foi um trabalho muito prazeroso, né? Você trabalhar e sempre vendo meu pai ali, ele não me cansava. E tinha uma coisa interessante, Gabriel, todo dia basicamente era o mesmo show, né? O mesmo roteiro, mas o show era diferente. Ele contava uma piada hoje, não contava no dia seguinte, vinha com uma piada nova, e ele tirava muito partido do momento. Sim, então, é o timing, né? Você saber do assunto do momento, do que você pode usar, aquilo ali faz toda a diferença. Exatamente, apesar do roteiro, da espinha dorsal, como você falou, qualquer coisa, às vezes o público, a gente vê muito isso em teatro, às vezes o cara na mesa dá uma deixa, falava uma gracinha, uma coisa engraçada, e meu pai tirava partido daquilo ali, então aquele momento ali já era um momento novo. Então, na sucata ele faz um show por ano. Sim. Na hora que ele entra no Oba-Oba, mais ou menos ele vai repetindo o mesmo show com essas adaptações do time, mas ele chega a mudar o roteiro do Oba-Oba. Ele criava quadros novos, né? Adicionava quadros novos, coisa de criação mesmo, né? De cultura brasileira, né? Cultura brasileira você brinca, você homenageia, você faz um show mole, com tranquilidade,
personagem, ainda sobra ideias, sobra histórias sobre a nossa cultura. Então ele explorava isso, né? Com ideias também, as meninas davam muita ideia, né? Ele tinha coreógrafo, por exemplo, tinha, se não me engano, em São Paulo era a Ângela, que apareceu na foto, no Rio de Janeiro a Adélia ajudava muito, depois a Solange. Então as meninas ajudavam na coreografia e ajudavam nas ideias também, né? Mas a decisão no final era sempre dele. Sim. Deixa eu te perguntar, Gabriel, a gente está com quanto tempo de... 48, 49 minutos. 48 para 49. Você quer continuar batendo as fotos? Eu acho que ainda tem umas fotos pra Vamos bater as fotos, que eu vou dar um gancho para o próximo episódio, que já temos o nosso convidado para o próximo episódio confirmado, eu vou falar no final. Sim. E que será o episódio 7, mas no episódio 8, que vai ser super, digamos, especial para mim, eu vou falar do Oba-Oba Internacional. E tem então internacionalização da marca. Não sei nem se eu consigo falar em um episódio só, mas eu vou dar o gancho, porque depois do Oba-Oba de São Paulo, eu vou só dar o spoiler, aparece um produtor italiano falando bem o português, chamado Franco Fontana. A gente falou um pouco dele no episódio da Adélia, que a Adélia pincelou sobre o Franco Fontana, que já levava nada mais, nada menos que artistas para Itália, França e arredores, do tipo Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Tem até quadro ali para mostrar do seu caminho pela Itália. Na Itália, se eu mostrar aquele quadro lá, a gente fica Toquinho, Elis Regina, Baden Powell, nesse nível. Então, vocês verem que era um produtor ligado às coisas do Brasil. Que eu não sei se ele ouviu falar lá na Itália, ou de alguém que tenha visto, ou que tenha presenciado, ou falado do sucesso que era Sargentelli e as Mulatas que não estão no mapa. Este homem vem ao Brasil e assiste o show. Mas isso vai ficar para o episódio 8, eu vou falar de que muita é Oba-Oba Internacional. Eu vou falar de muita gente, eu vou falar de muita história engraçada, eu vou falar de muita história que a gente não esquece, de pessoas que marcaram, enfim, sucesso no Brasil, sucesso no exterior, mas no episódio 8. Vamos continuar batendo as fotos aqui. Vamos bater as fotos. Bom, aí é a pracinha do Lalá, já falei, homenagem a Lamartine Babo. Isso aqui é São Paulo, né? Eu tenho 3 meninas da Beth Cobrinha ali, se não me engano, Maria Helena no meio. É difícil recordar o nome de todo mundo, né? Mas era esse naipe aí, ó. Você ainda lembra de muito nome? Lembro de muito. Aqui, olha aqui, vamos lá. Sargentelli ali no centro. A segunda, o pessoal está vendo exatamente como a gente está vendo, não tá? A imagem assim? É a primeira a Fafá, a segunda Solange Couto. Sim. A Dona Jura, olha o corpo. Ela mesmo fala, quando fala que é convidada em outros podcasts, entrevistas, foi recentemente no Bial, né? Bateu um papo com o Bial, falou dessa época, só que, se não me engano, mostrou até foto dela com o Sargentelli. Essa é uma das fotos. E aí o naipe, digamos, o primeiro time de meninas que já o Oba-Oba de São Paulo, aí, se não me engano, sim. A Solange veio para São Paulo? Solange foi para São Paulo. Ela isso no Rio de Janeiro. Mas meu pai levou-a para São Paulo. A Adélia também foi para São Paulo? A Adélia foi para São Paulo também. Mas ele não queria desfalcar também o Rio de Janeiro. Então, ele tinha que administrar isso. O Rio de Janeiro tinha que ter. Mas aí o pessoal às vezes ficava indo e voltando? Mas aí ele respeitava muito a vontade também do artista, né? Tem artista que fala, não quero sair do Rio por força de ser família, filho, etc. Então ele conseguia conciliar, digamos, as vontades, né? Não só dele como produtor e apresentador, como dos artistas que preferiam ficar aqui ou ali. Então não era tão difícil para ele administrar isso. Aí é uma foto de uma das meninas, esse aí é o Oba-Oba de São Paulo, um corredor que dava acesso à boate. O Oba-Oba de São Paulo, a gente já mostrou a fachada, está repetindo. Tem outras fotos, não? São só essas que eu te passei de espetáculo, né? Mas a gente vai ter oportunidade, tem muito mais fotos. A gente falou do Lamartine, mostrou a foto. Enfim, e aí o Oba-Oba de São Paulo, sucesso total. Eu me lembro de uma foto que a gente mostrou, que não está aí agora, no episódio 1 ou 2, do Silvio Santos. Lembra do Silvio Santos? Sim. Silvio Santos no palco?
Ele foi assistir o show e ele não perdia a oportunidade. Claro. Tinha alguém famoso na plateia, sobe aqui. Vai perder a chance de botar o Silvio. E a gente tem foto, eu fico devendo nesse episódio, mas a gente tem foto do Silvio Santos e outros tantos, né, artistas. E aí ele brincava muito com a coisa da paixão do futebol, né? No Rio de Janeiro, claro. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, meu irmão, não é diferente. Não. Corinthians, Palmeiras, aquela rivalidade, São Paulo, Santos, então ele brincava. Pelé foi, não sei se eu tenho, eu vou essa eu nunca vi, vou buscar. Do Silvio eu lembro, agora do Pelé. Foto, eu ainda não coloquei nas nossas reuniões de produção essa foto, mas eu vou buscar. Então, muita gente famosa e até que vem, então, o convite. Bom, e outra coisa, era uma ciumada, assim, para o Zezinho Rádio, até o trágico acidente, com ciúme, né? Porque os sócios de São Paulo não dá para competir com eles. Não dava para dizer assim, ó, você entende? Toma aqui, vamos ficar por aqui no Rio de Janeiro, eles estão te oferecendo tanto. Eu dobro. Não dá. Conforme o Ricardo Amaral fez com o seu Dias. Quanto é que você ganha? Ele ganha 1, vai ganhar 10. O Zezinho Rádio não pôde fazer essa proposta. Competir com empresários de São Paulo, do ramo do automóvel. Empresa de ônibus. Não dá para competir. Do ramo rodoviário. Você não tem ideia. Não tem. O que os caras investiram e o que os caras fizeram para convencer meu pai a ir para São Paulo. Coração do Rio de Janeiro, Ipanema. Meu pai, carioca da gema. Apesar que ele já tinha tido a experiência em São Paulo no Café Concerto do Ricardo Amaral. Mas convencê-lo a deixar o palco de Ipanema, que foi um sonho realizado, como ele bota no cartaz, lembra? Um sonho realizado. A minha boate. Só que lá ele era sócio também, ele não era contratado. Se fosse contratado, ele não ia. Claro. Mas era um sócio, mas era regra contratual, gente. Ninguém se mete no show. Ninguém dá pitaco no espetáculo. Direção é minha, eu não abro mão. E eles respeitavam, né? Sim. Respeitavam e ficavam... Foi um sucesso tremendo, a boate sempre cheia. Enfim, os táxis, na época, taxista. Porque o que ele fazia? Isso eu gosto de enfatizar. Não havia contato do elenco com o público, de maneira nenhuma. Então, era uma saída... Não, os públicos saíam pela porta da frente, a boate... Era uma porta lateral, então ele segurava o máximo que ele podia, que nem todo mundo demandava um tempo para a boate ficar vazia. Não é que ele esperava a boate ficar vazia totalmente, mas ele segurava e dava jantar. Sim. Então não era difícil segurar o artista, que tinha que respirar. Acabou e tal, segurava. E era uma regra. Ele contratava com essa imposição. Sim. A regra aqui é essa: não ter contato nenhum com o público, e para evitar constrangimento ou cenas constrangedoras ou difíceis de administrar, ele esperava, digamos que 70% da boate esvaziar, né, do público, e aí sim o elenco, os homens não, os homens liberavam, mas não, os homens que eu digo, ritmista, música e tal, dali vai embora. Nada de ficar nem na calçada, pega o seu carro, o seu táxi, na época não tinha Uber, e vai embora, e assim todo mundo fazia. Porque, Gabriel, quem desrespeitasse, estava fora, tinha quantos na fila ali para entrar naquela vaga. E as meninas respeitavam totalmente. E elas se sentiam bem, porque elas conversavam, elas brincavam, falavam alguma coisa do show, ou comentavam alguma coisa engraçada. Até mesmo porque aquilo que a Adélio falou, né? Para poder manter o profissionalismo do show. Porque realmente era um show de artistas, não era nenhuma... nenhum tipo de boate com outro sentido. Não queria passar um outro sentido de depravação. Ele queria realmente mostrar que era um show artístico. E você pensa o quê? Os casais, por exemplo, vários casais. O casal, a mulher, prestando atenção em tudo. Mulher é assim. Tá na mesa, tá jantando, tá bebendo, mas tá lá as mulheres bonitas no palco, dançando, fazendo o trabalho delas. As atrações, Sargentelli contando piada. Mas a mulher está prestando atenção em tudo, em todos os detalhes. E quando o show acabava, você não via mais artista nenhum. Quem estivesse no salão, não... mas na hora da saída, era um corredor polonês de seguranças. Até o transporte meu pai disponibilizava. No Rio de Janeiro era Kombi. Em São Paulo acho que já tinha van. São Paulo sempre passa à frente. Então elas entravam na van. E outra coisa, quem tinha carro, o segurança acompanhava até o carro. Tinha sempre aquele engraçadinho, né? O cara bebe... Perde a linha. 4 amigos, vamos ver o Oba, vamos ver as mulatas.
perde a linha, vai querer abordar, tá esperando, elas vão sair para algum lugar. Saíam, sim, como todo artista tem que sair do show, né? Depois que se apresenta. Mas não havia contato, mas zero. Isso eu cansei de estar ali também ajudando, fazendo parte da equipe. Sim. De segurança, de apoio, você chama como você quiser, tipo, para que tudo corresse bem. E a mulher voltava com o marido, porque viu o respeito. Sim. Viu que aquilo ali era uma coisa séria, um espetáculo que ela aplaudiu e que não tinha nenhuma conotação que não fosse a de mostrar a cultura nossa da melhor forma, né? 58 minutos, eu acho que já é o momento da gente falar o nosso convidado do próximo episódio. Então a gente já está praticamente, Gabriel, passou rápido, hein? Passa rápido, eu falo para você. Hoje eu me autocontrolei, eu falei, eu vou ter que falar mais devagar. Eu hoje, dos 5 episódios, 6, né, que hoje é o 6º, foi aquele que eu acho que eu me falei mais pausadamente e passou muito rápido. Isso é bom porque eu estou, digamos que, no embrião das histórias de toda a vida profissional, agora já em espetáculos, né? E aí, repito, guardado para o episódio número 8, aí sim eu vou falar da chegada do convite do Franco Fontana, que está em Roma e seguramente nos assistindo, que eu já dei boa noite a ele em off, dei boa noite a ele, falei o nome dele no episódio número 1 com a Adele, e mando já um abraço aqui, Franco, boa noite. Não no próximo episódio, que eu vou anunciar o convidado, mas no episódio 8, em novembro, falaremos do Oba Oba Internacional, aí sim, com muita história, fotos, etc, etc. Bom, vamos lá, Gabriel, dando continuidade e agradecendo, o pessoal está esquecendo do like não, né? Às vezes, sabe o que acontece comigo? Às vezes eu estou assistindo outros podcasts, né, que eu assisto, e às vezes eu me dou conta que eu não cliquei naquele no joinha. Na joinha. No like. Aí eu vou ali, clico, a mãozinha faz assim, ó. Isso é importante para nós, né? Não, porque o episódio vai chegar a mais pessoas. Então, se você está gostando desse... Chegou aqui até o final, 1 hora de episódio. Não deixou o like, tá assistindo o episódio errado, pô. Tem que deixar o like pra gente poder estar aparecendo para mais pessoas, e se você curtiu tudo que aconteceu aqui, outras pessoas também vão curtir esse episódio. Então se inscreve, deixa o joinha, se inscreve e compartilha também, manda esse link para as pessoas que vão gostar do episódio. Então, vamos lá então anunciar com muito prazer no dia 23 de outubro, que é uma quinta-feira daqui a 15 dias, contando histórias como eu estou contando, que vivenciou e viu de perto. Com muito prazer, eu anuncio o convite ao meu irmão, Oswaldo Sargentelli Filho, diretor de comerciais para televisão, roteirista, escritor, fotógrafo, quase diplomata, Oswaldo Sargentelli Filho, que mora no Rio de Janeiro e vai nos dar o prazer da visita. Não percam, vocês vão gostar muito, eu garanto. Então, no próximo episódio 07, ou 007, olha aí. Oswaldo Sargentelli Filho conosco, ele que é o meu irmão mais velho, né? Tem que respeitar, se eu já tenho história para contar, imagina ele. Ele vai contar histórias não só da vida do velho, né, do profissional, como histórias dele. Ele tem uma história de vida incrível, de passagens no mundo artístico, porque como diretor de comerciais para televisão, ele trabalhou com muito artista famoso, e é aquela coisa da criatividade, né, da criação. Ele tinha que contar uma história, se é comercial para televisão, a maioria deles tem 30 segundos. Imagina você ter uma ideia e contar todo um quadro de venda, né, do produto que ele está ali fazendo a propaganda em 30 segundos. Haja criatividade, né? Então ele dirigia, cuidava de cenário, toda a produção, tinha produção, mas ele sempre atento ali, uma pessoa que eu sempre me espelhei no sentido também profissional da coisa, né? De um homem vitorioso, enfim. Oswaldo Sargentelli Filho conosco, dia 23 de outubro, quinta-feira, aí sim, ao vivo, a partir das 20 horas. Dito isso, mais um agradecimento de coração ao Marcos Pessan Imóveis, que esteve conosco até esse episódio, nos garantindo, nos proporcionando esse momento único.
falem com ele, liguem para ele através do QR Code. Ele tem a sede da empresa dele em Magé, mas ele trabalha com imóveis em Magé e Guapimirim. Além de tudo, não só pelo apoio, é um amigo de longa data, não, Gabriel? E a gente falando de marcos, a gente fala da TAG, mais uma vez. Vamos lá, da TAG. É isso aí mesmo, pessoal. Essa é a minha empresa de gestão de redes sociais. Você está precisando fazer anúncios online, movimentar o teu perfil nas redes sociais, fala com a gente que a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Então tá, gente, agradecendo mais uma vez a todos os amigos que nos prestigiam, em especial eu vou repetir meus amigos lá da 67DP Guapimirim, Rodolfo, Paulo, o Adilson, a Vivian lá da 66, um grande beijo para vocês, um grande abraço. Ao meu cunhado André, que está sempre me prestigiando aqui, grande abraço, André. Rufo, Ulisses, Serginho e Fernando, já falei, mas repito, um grande abraço para vocês. São ali seguramente falando, dando ideia, fazendo perguntas. E dá o nosso boa noite, Gabriel, deixando, como de praxe, o Gabriel com a palavra final, com a mensagem sempre oportuna de um até logo para vocês, Gabriel Teles. Gente, a minha mensagem de hoje é: dê o melhor onde você está, o seu melhor onde você está, porque as oportunidades vão surgir e a gente tem que estar ligado para agarrar essas oportunidades, mas você sempre fazer o seu melhor onde você está é o que vai te proporcionar a conquistar as oportunidades que aparecem para você. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você nessa semana. Muito obrigado você que assistiu com a gente e até a próxima. Obrigado a todos, até o dia 23, Oswaldo Sargentelli Filho, até lá. Tchau, Fiquem tchau. com Deus.